Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast do Espaço Treinando para a Vida. E hoje a gente trouxe um tema fantástico: como o ambiente pode nos inspirar, a arquitetura pode nos inspirar, pode ativar as nossas emoções e o nosso bem-estar de modo geral. Nossa, que tema curioso esse, hein, Cleide? Aposto que você está se perguntando aí. Pois é, e para falar sobre isso, eu, Cleide, psicóloga, neuropsicóloga, juntamente com Marta Verônica, também psicóloga e neuropsicóloga, vamos entrevistar a nossa querida Juscelia, arquiteta e especialista aí nessa área, né, da arquitetura, dos ambientes. E da neuroarquitetura. Exatamente, está fazendo neuroarquitetura, gente. Quem aguenta esse podcast, né? Seja bem-vindo, Juscelia, se apresente melhor para que as pessoas possam te conhecer. Cleide, primeiro eu quero agradecer a você e a Marta por esse convite. Meu nome é Juscelia Mares, nosso escritório é Espaço Arquitetura Juscelia Mares. E nós estamos aqui hoje para contribuir um pouquinho com o nosso conhecimento, né? E trazer para uma informação básica, informações que as pessoas conseguem no dia a dia aplicar nas suas vidas e obter qualidade de vida. Acho que hoje o assunto pertinente que nós devemos discutir é sobre qualidade de vida. E a arquitetura ela influencia totalmente nisso. Os espaços que nós vivenciamos vai dizer para nós e vai contribuir para que a gente tenha qualidade de vida. Excelente. Marta, fala um pouquinho de você aí, da sua experiência com essa questão do ambiente, né? Já faz a sua introdução aí ao nosso podcast. Olá, gente. Meu nome é Marta Verônica, né? Como a Cleide falou, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e eu fiz esse convite para a Juscelia justamente por isso, porque eu percebi, né, que sempre a gente na organização da casa da gente, da vida da gente, que precisava repaginar um pouco a minha vida, e principalmente a minha casa. E aí a Juscelia apareceu no meu caminho, né? Para poder dar um diferencial naquilo que a gente acha que está muita informação. E aí a Juscelia vai trazer para a gente hoje novidades do que a gente realmente, cada ser humano tem o quê? Uma percepção diferente daquilo para ele se organizar naquele espaço e nas cores também para ter uma saúde emocional, né? Um bem-estar na vida, né, Juscelia? Exatamente. É interessante ela falar que eu surgi na vida dela, né? Aham. E realmente é um prazer quando as pessoas me encontram, quando eu sou achada por essas pessoas, para contribuir um pouquinho com a história delas. E é tão interessante porque geralmente as pessoas contratam o arquiteto para uma obra nova. Então, às vezes, fica mais fácil a gente imprimir no projeto a identidade da pessoa e proporcionar essa qualidade de vida através do projeto quando ele é feito desde o início. A reforma, ela traz consigo muitos desafios, que foi o quatro, inclusive, que eu tive que lidar com a Marta. Ela já tem uma história, ela já tem memória, ela tem um espaço físico construído, e a gente não pode chegar simplesmente com uma referência de uma rede social e querer reproduzir aquilo no espaço dela. Eu tenho que entender a história dela, a vivência dela, que é riquíssima, por exemplo, né? Uma pessoa muito viajada, com muitas memórias, e não descartar simplesmente e imprimir uma imagem aleatória no espaço que ela vai vivenciar. É considerar toda a história dela e deixar esse espaço com mais vontade dela permanecer naquele ambiente. Eu acho que depois da pandemia isso ficou muito evidente, né? Com Nossa, certeza. ficou muito evidente, Exatamente. né? É, Esse lema, né? Fique em casa, sim. ela trouxe uma reflexão das pessoas sobre o espaço que elas tinham em casa. Foi o período que nós mais trabalhamos, que a construção civil ela cresceu assustadoramente, porque as pessoas começaram a perceber que a casa não a representava. Então, houve muitas reformas, houve muitos projetos novos, que as pessoas buscavam qualidade de vida, porque elas agora estavam em casa. Sim, sim. Né? Por Uma, muito tempo, as pessoas ficaram no trabalho, do trabalho, ir para o happy hour, chegavam em casa só para dormir, então o espaço podia ser o que fosse. Mas quando elas passaram a ficar um tempo maior dentro de casa, a cor da parede começou a incomodar, o tipo de iluminação começou a incomodar, e as pessoas começaram a observar que a casa não é só um espaço físico, ela é o seu lar. e uma coisa que eu percebi também na Juscelia, Cleide, que ela faz o diferencial, igual a gente faz com o paciente da gente.
para cada paciente, a gente tem um plano de atendimento diferente. Ele pode ter depressão, ansiedade, né? Mas a gente vê ele como um indivíduo que está Exato. trazendo um transtorno ali, uma queixa ali. E a Juscelia, ela vê isso também. Ela traz a pessoa com um diferencial para o que a pessoa está precisando naquele momento ali, né? O que vai Sim. adaptar nas coisas, no lugar, no planejamento, na organização. E isso é muito importante também nessa profissão, né, Juscelia? Eu acho fundamental e eu não abro mão desse tipo de atendimento. De Sim. considerar a história de cada indivíduo, a realidade de cada indivíduo, o cronograma físico-financeiro dessa pessoa. Porque se eu tenho meu cronograma do escritório, mas, todavia, eu tenho que entender que o cliente ele vai ter uma realidade distinta. É verdade. É, Cada um, né? cada um tem um tipo de vivência, uma realidade diferente. Então, eu tenho que trazer para aquele cliente a individualidade também do atendimento. Uhum. Eu acho que nisso, de fato, eu considero que esse é o maior fator que fortaleceu o nosso nome no mercado, né? Nós estamos já há 16 anos no mercado da arquitetura, da construção civil, porque nós sempre consideramos a individualidade do outro. Isso é importantíssimo, porque eu vejo que hoje, né, a gente está assim também num mundo muito repetitivo, né, numa onda assim de repetições do tipo, eu vi esse modelo de móvel, eu quero esse modelo de móvel na minha casa. Eu vi esse modelo de parede, eu quero, né? Virou meio que assim uma repetição. Ver uma foto, igual você falou, numa revista ou num site, eu quero esse ambiente na minha casa. Mas nem sempre esse ambiente me representa, esse ambiente tem relação com a minha família, né? Com o que tem já na minha casa. E eu acho que esse tipo de trabalho que você faz é muito disso, né? É muito dessa questão de o que representa essa pessoa. Exatamente. Até na própria minha casa, por exemplo, eu tive esse cuidado, porque eu sou uma pessoa de raízes rurais, né? De fazenda, fui criada em fazenda. E os elementos que eu escolhi para os revestimentos da minha casa, eu sempre busquei elementos naturais, que remetesse essa memória, Sim, né, da minha infância, da minha história. Eu não abri mão disso, né, de ter esse sentimento através de porcelanato. Hoje nós temos uma tecnologia tão expandida, tão avançada, que a gente hoje consegue encontrar em revestimentos, em iluminação, em planejados, elementos que vão ter a sua identidade, que você vai se identificar, que você não precisa ser uma reprodução em série contínua. O que é que sim. você gostou no móvel? Na verdade, é essa leitura que o arquiteto tem que fazer. O que é que aquele móvel te remete, na verdade? Qual que é o sentimento que ele te traz? Porque, às vezes, as pessoas só têm a visão do produto em si. Mas por trás tem um sentimento, por trás tem uma referência, por trás tem uma memória. E ele identifica no objeto algo que tem a ver com a sua história. Então, a gente tem que ter esse cuidado de fazer essa leitura. Por que você quer um balanço? Por que você quer uma rede? Qual o Sim. sentimento que tem dentro dessa escolha? Por que você quer espelho? Por que você quer luz? Exatamente. Todas essas escolhas têm memórias por trás, têm desejos por trás, que não é só o elemento físico. Aí está o grande desafio. E aí também a neuroarquitetura veio para agregar valor gigantesco para a nossa área. Porque a gente já tem isso como arquiteto na sensibilidade. A Sim. pessoa que escolhe arquitetura, ela já tem esse olhar, essa sensibilidade, esse olhar estético inato. Mas a neuroarquitetura, ela hoje vai trazer embasamento para a gente, para produzir isso com coerência, para entender o porquê que você gosta realmente de ficar naquele ambiente, ou porquê que você não gosta de ficar naquele ambiente. E como já mencionado em outras conversas com vocês, né, a gente trouxe um pouquinho desse assunto. No futuro, nós vamos aprofundar à medida que eu também aprofundar na especialização, como que as pessoas com algum transtorno psicológico, elas são influenciadas pelo ambiente que ela está. Sim, Com sim, com certeza. certeza. É muito grande isso. Vocês percebem É. também isso, né? Aham. Naturalmente, né? A gente estava até conversando hoje sobre a questão das cores, né? Uhum. Como que as cores também elas têm um a ver com esse estado emocional, com o humor, né? Como eu me sinto ou não me sinto. Claro que respeitando a individualidade de cada um, mas eu trouxe uma observação hoje, conversando com as meninas, que a fase que eu mais usei preto e roupas largas, grandes e
pretas foi a fase que eu estava adoecendo, que eu estava com burnout, que eu tive sintomas depressivos. E preto não é uma cor que faz parte do meu guarda-roupa, né? Então, Sim. assim, eu tenho pouquíssimas peças pretas, uso pouco, mas naquele momento eu usei muito, porque aquela cor representava o meu estado emocional naquele momento. Isso é muito relevante, essa fala sua. E por isso que é importante ter também até um profissional para te orientar nesse momento, porque ao invés da gente produzir no espaço aquilo que já está te sufocando, nós vamos buscar algo ao inverso que vai promover a sua cura. Sim. Né? E hoje as empresas elas estão muito ligadas nisso, muito conectadas com essas informações. As empresas de tinta, por exemplo, elas todos os anos ela tem as cores, né? Que são as cores do ano. Sim. Esse ano o verde musgo está muito em alta. Aham. Cores tipo corda, sabe? Bem leve, assim, deixando o ambiente bem aconchegante. Essa questão de volta para a natureza, ela está se fortalecendo dentro da arquitetura a cada dia. Uhum. Eu acredito também porque o contato quando a gente tem com a natureza, né? Até na psicologia também explica isso. Você traz uma alegria dentro de você, uma tranquilidade, uma paz, serenidade. Então, na cidade da gente, né? Onde tem muito prédio, né? Você não consegue às vezes ir para algum lugar sítio, né? Um sítio, uma fazenda, contato Ver, com a né, a natureza. natureza. Exatamente. Você traz o que para dentro da sua casa. E aí, Exatamente. naquele momento, naquele ambiente ali, você consegue conectar com a natureza. Então, isso é muito importante, né? É muito interessante que fala que depois que a gente faz 30 e todos, ou 40 e todos, não sei, a gente, a gente 50 vira e maluca todos. da planta, né? É a maluca da plantinha. A maluca da plantinha. Mas, na verdade, eu acho que tem a ver com esse resgate de buscar uma vida mais serena, mais tranquila, né? Aham, exatamente, E né? realmente, também, quando o ambiente está muito cheio, eu falei com o Juscelio, pelo amor, Juscelio, tampa tudo, porque, assim, eu acho que vai chegando, não é uma certa fase, eu acho que a gente começa a selecionar aquilo que a gente quer absorver, Exato. até dentro da casa da gente, nas amizades Sim. da gente, né, no trabalho, então, as pessoas que a gente quer conectar. Então, eu falei assim, não, tranca tudo, tampa tudo, porque eu não quero tanta coisa exposta mais. Comecei a perceber que tinha muita informação, Aham. e aquilo ali está me prejudicando, né? Então, quando prejudica, a gente precisa de alguém do conhecimento igual você para direcionar a gente. Então, com o que eu falei, e ela captou a minha mensagem, né, muito bem, e a gente fez trazendo uma coisa mais leve, mais suave. Eu acho que isso traz uma tranquilidade, principalmente que é o lugar que você vai descansar, que você vai conectar com a sua família, que você vai ter o relacionamento ali com o seu marido, com os seus filhos. Então, o ambiente ele precisa ser, além de saudável, ele precisa ser harmonioso, tranquilo, bonito e sereno também, de acordo com o gosto de cada pessoa, né, Juscelio? Claro, lógico. Ô, Juscelia, aproveitando esse gancho aí da Marta, né? Ela foi falando, eu fui pensando também nessa questão da produtividade, né? Que é uma das questões que a gente quer falar aqui hoje, né? Então, assim, o ambiente, ele pode influenciar na nossa produtividade. Qual que é a sua sugestão nesse quesito, né? Para eu ter um ambiente em que eu me torne mais produtivo? Totalmente, né? Nós somos um ser integral, então o ambiente também vai influenciar na nossa produtividade, na nossa forma de desenvolver. A organização é o primeiro passo. Que num ambiente desorganizado, ninguém consegue produzir. Você precisa de organizar esse espaço, né? De ter mobiliários. Quando a Marta fala de esconder as coisas, é a questão de ter as coisas, cada coisa no seu devido lugar. Sim. Né? A gente, Aham. o que a gente quer que fique exposto? Fica exposto elementos decorativos. O Aham. que não é elemento decorativo, ele precisa ter um lugar certo de ser guardado e para você se organizar também, porque de fato o espaço físico ele tem tudo a ver com a nossa mente, né? Sim. Então eu preciso de ter o espaço para os livros, o espaço para as folhas, o espaço para guardar o material de objetos de papelaria, tudo organizado, porque isso vai gerar em mim uma facilidade para começar, inclusive, o meu dia. Eu sei onde está cada coisa, eu já procuro onde está cada coisa, assim como os compartimentos ali do computador, o espaço físico também precisa ser assim. Para mim, o primeiro fato. O segundo, iluminação, principalmente iluminação natural. Tá.
A iluminação natural tem a ver com o sol, né? O Sim. sol produz energia, produz vida. Quando você não vê o dia, se você não vê as nuances do dia, né? Que está cedo, que está entardecendo, que está ensolarado, que está chovendo, você vai ficando, se fechando dentro daquele ambiente. Ele, literalmente, porque ele já está fechado e você também vai se fechando ali dentro. Então, o ambiente, quando ele tem a possibilidade de ter luz natural, você pode ter certeza que a sua produção será muito maior. Não tem jeito? Vamos trabalhar com os lumens, né? A temperatura da iluminação também influencia muito, né? Sim. Que tem a ver com essa questão de ser branca, amarela, sabe? Sim, sim. A temperatura da luz, ela também vai influenciar. É um elemento, inicialmente, para investimento, né? Sabe, você tem um espaço que você trabalha, você não pode investir muito, comece com a cor da parede e com a iluminação. E com organização. Não tem dinheiro planejado? Compra caixas organizadoras. Sim. Né? Eu sempre falo, gente, que luxo é ter em casa aquilo que te faz feliz. A questão não é sobre dinheiro. É como você trabalha o seu dinheiro. Né? E buscar uma orientação profissional para você ter, né, acesso a esses produtos corretos para gerar um ambiente bacana. E quando você fala isso, a gente entender que cada profissional domina a sua área, né, Cleide? Então, a gente precisa de um psicólogo na vida da gente, precisa de uma pessoa que organiza as coisas da gente, precisa de um arquiteto para poder fazer o projeto, né, do apartamento, da casa da gente. Então, a gente tem os profissionais, então a gente tem que aprender a requisitar esses profissionais. Não é saber que eu dou conta de fazer tudo, que a gente acaba não dando conta de fazer. E a gente se perde nesse mundo de tentar organizar tudo, né? Mas a gente vem de uma cultura de muito preconceito, né? Por quantos anos psicólogo era para doido? Sim. Exatamente. E arquiteto é para rico? Até hoje tem algumas pessoas que pensam ainda, né? A gente tem que desmistificar isso. Eu sempre falei assim que eu tenho um sonho de fazer um projeto como o Sistema Único de Saúde. Eu tenho vontade de criar o SUA, né? Que é o Sistema Único de Arquitetura. Eu tenho esse sonho, de verdade. Que legal. Eu tenho muito essa vontade, sabe? De ter um postinho que a pessoa vai lá, tira suas dúvidas. Sabe por quê? Porque todo mundo habita. Todo mundo mora numa casa, num lugar. Sim. A pessoa tem para onde voltar, né? Ele tem para onde voltar. Então, eu me preocupo muito com isso. Isso é uma angústia que eu tenho dentro de mim. Porque todo mundo mora num lugar. Pode ser um barracão, pode ser uma kitnet, pode ser uma grande casa, mas todo mundo habita. Senão, ele é morador de rua. Então, se ele tem uma casa, por que ele não pode ter uma orientação? Ele não tem uma orientação médica para poder viver? Claro. Exatamente. Né? E se o ambiente ele vai influenciar, inclusive, no seu sistema psicológico, ele pode te levar a uma depressão profunda. Claro. Né? Então, por que não cuidar disso? Então, quem sabe, no futuro próximo, teremos pessoas que vão ouvir esse podcast e vão falar assim, vamos investir nessa menina, vamos criar Ela tem futuro. ela tem futuro, que é o Sistema Único de Arquitetura, porque todas as pessoas precisam de uma orientação. Claro, com certeza. Muito interessante isso, né? Porque às vezes são pequenos ajustes, né? Pequenos detalhes, igual você falou, não precisa talvez ter uma grana violenta, mas você pode se organizar com pouca coisa e ter um ambiente mais saudável, né? Exatamente. E aí eu quero dizer para você que está aí assistindo nosso podcast, deixa seu like, tá? Porque se você não deixar seu like, seu ambiente não vai ficar saudável. E pode contactar, porque nós temos um serviço muito legal que chama consultoria. A consultoria, em que ela consiste? Em dar ideia. É muito bacana. E isso independe de distância. Né? Hoje mesmo, amanhã, na verdade, eu vou fazer uma postagem sobre um projeto que foi feito para uma cidade próxima a Sete Lagoas, totalmente à distância. Né? Um serviço de consultoria à distância. Eu ia te perguntar isso, se você faz à distância também, né? Sim, hoje não tem dificuldade para a gente conseguir atender um cliente. A tecnologia favorece isso, né? Claro. Então, e a consultoria, a pessoa vai fazer um vídeo ali do ambiente que ela está e a gente vai criar um checklist para ela com imagens de referência. Ou, quando necessário, a gente desenvolve um projeto também com medidas, com imagens para ela visualizar como que vai ficar esse espaço. Mas nós temos diversas formas de atender. Hoje, a pessoa que não procura um psicólogo, que não procura um arquiteto, é porque não quer. Né? Realmente. É porque não quer, porque tem como ter acesso. De casa, do trabalho, para poder ter acesso, né? Sim, não precisa. Nós temos cliente hoje, nosso escritório, por exemplo, hoje 80% do nosso escritório são de clientes que estão no exterior. Que moram na Inglaterra, que moram nos Estados Unidos, que moram no Canadá, que moram na Bélgica, e que nós fazemos todo o atendimento online. Nossa, excelente, né? Não tem distância. Não tem mais, Eu tenho um cliente que ele trabalha com paisagismo nos Estados Unidos, eu desenvolvo os projetos para ele aqui.
Olha né? só. Ele faz o vídeo, ele faz me manda as medidas e a gente produz as imagens para ele, desenvolve o projeto. Então, assim, é possível a gente conseguir atender um cliente independente do lugar que ele esteja. Independente do que você falou também, a gente é bom ressaltar aqui do valor, né, Juscelie? A psicóloga é muito. Psicólogo também é caro, né, gente? Mas o pessoal fala assim: arquiteto é muito caro. Né? Se você quer cuidar da sua saúde mental, se você quer cuidar do seu ambiente que você mora, né? Não é tão caro, é aquilo que vai caber no seu orçamento, igual você falou. Sim, Né? claro. Tudo a E gente se a organiza, questão né? também é priorizar, né? Se Sim. organizar, ter ali as suas metas e saber o que né, é relevante para você. Né? E as pessoas precisam ter essa tomada de consciência, né? A gente só muda quando a gente toma consciência. E aí, por isso que nós estamos aqui neste Com podcast, certeza. para ajudar as pessoas a tomarem consciência de que é possível ter um ambiente saudável, né? E quais são as tendências hoje no ramo da arquitetura? O que você diria assim, né, que está em alta, está sendo mais usual e que contribui para essa questão que a gente está dizendo, de ser, né, um ambiente seu, com as suas memórias, ou de ser também um ambiente mais produtivo, mais saudável? Olha, eu tenho um pensamento um pouco diferente sobre isso, sabe? Aham. De considerar o que está em alta e tudo. Tem muita coisa, assim, as referências de internet são diversas, né? Mas eu sempre opto em pensar nessa questão, no estilo da pessoa, independente do que está em alta. Sim. As coisas que estão em alta eu uso como possibilidades para desenvolver aquilo que o meu cliente deseja. Olha que bacana. Penso assim, porque até para você se vestir, você tem que olhar quem é você. Né? Aham, Eu tenho claro. roupas lindas que ganham muito elogios, que foi comprada em brechó. E Sim. tem roupas lindas de lojas mais sofisticadas. Mas porque a questão não é o que está em alta, não é o que está na moda. Porque a moda, ela passa. O que está em alta, passa. Passa. Mas a sua personalidade, seu estilo, permanece. Gente, anota isso aí, hein? É muito importante. Anota Muito isso importante. aí e comenta se isso faz sentido para você. O que está em alta passa. A moda passa. Mas quem é você? A sua personalidade não passa. Não passa. Isso é incrível. Por exemplo, quem gosta de porta-retrato? Sim. Hoje você vai em alguma casa que vocês veem porta-retrato? Com fotos de família, da avó. Raro, né? Você chegar na minha casa, você pode falar que é sua, porque não tem um porta-retrato. É uma casa de qualquer pessoa. Mas por quê? Porque tem a ver com a minha forma de lidar com o meu transtorno psicológico. Quanto menos informação, melhor eu me sinto no ambiente. Então, eu esvazio ele bastante para eu não ficar com muita informação visual, porque é o que mais gera irritabilidade em mim. Então, não tem. Mas tem pessoas que gostam. E por que elas não estão usando? Porque não está em alta. Mas eu tenho uns Entende? porta-retrato lá, né, Juscelie? Não vou Você tirar eles, tem. não. Você não Eles tem. estão lá. Você tem vários. E nós não vamos abrir. Só que a gente vai fazer o que com eles? Uma releitura. O que eu sugeri para ela? Pegar um corredor, fazer uma moldura nesse corredor, que é bem grande, trabalhar uma iluminação e colocar todos os quadros com a mesma proposta de moldura dentro desse quadro. Nós não vamos eliminar as fotos dela, porque ela é uma pessoa que gosta. Exato. Então, a ideia é... Ainda mais eu que tiro 500 fotos por dia, né, Cleide? trocentas. Então, eu sou uma retrato, a pessoa que... Nasceu para ser modelo. Mas sabe o A que pessoa que nasceu é? para ser fotógrafa e psicóloga. Olha o nosso telefone. O meu telefone, deixa eu me ver aqui, gente. Socorro, Deus, ainda bem que temos memória. Mas nós temos aqui 28.154 fotos. Mas quantas reveladas? Se esse telefone for roubado, acontecer alguma coisa, eu perco todas as minhas memórias. É outra coisa também que está se perdendo. Né? A tecnologia tem roubado algumas coisas e você tem que ver o que faz sentido para você. Se você gosta de guardar memórias, você precisa também revelar, ter um álbum, ter fotos em porta-retrato. A gente está perdendo essas coisas. Tá, é verdade. A gente está perdendo isso. Se meu telefone sumir hoje, eu vou perder muita coisa. Então, o que eu tenho feito? De tempo em tempo, eu mando revelar uma quantidade de fotos. Sim, sim. Não as 3.000 que eu tiro para gostar de uma, mas, pego uma que eu gostei e mando. Porque a gente tem que conservar as memórias. Eu estou nessa luta. De fazer com que as pessoas entendam que as memórias é que criam raízes para ela.
Nossa, isso é importante demais. É inclusive assim, né, quando a gente vai fazer um atendimento, por exemplo, a gente tem que investigar a história dessa pessoa. E dentro dessa história tem memórias, tem raízes. E é o que você falou, as pessoas estão passando tão despercebidas, né, pelas coisas, está ficando tudo assim tão descartável que a pessoa não consegue se lembrar das histórias, do que ela viveu ontem, né, das pessoas que são importantes na vida Sim. dela. Então, a gente tem que fazer esse resgate mesmo. E uma das coisas é através das fotos, mas tem outras coisas, né? Como, por exemplo, móveis, Sim. né? O tipo, igual você falou, não é que você vai trazer o móvel lá da sua cidade, lá onde Sim. você vê, que é a zona rural, para dentro da Exato. sua casa, mas você pode fazer algo que vai Que remeter, remete. Sim. né? Você tem que trazer para você aquilo que é seu. Sim, sim. Isso é seu, isso é da sua história. Ou você só está colocando um balanço, porque todo mundo coloca balanço. Aí nem importa o valor. Né? Aham. Aí pode ser o valor que for que as pessoas estão pagando porque ela viu uma blogueira postando, ela viu numa rede social, ela viu em algum lugar e ela quer colocar aquele objeto ali. E Aham. perde o sentido. Sim. Eu acho que a vida ela é um conto ligeiro. E a gente tem que fazê-la ter muito sentido. Sim, sim. Ser muito Claro. intensa, né? Ser muito Aham. incrível. Eu estou numa profissão maravilhosa, né? Porque raras são as profissões que as pessoas procuram para que seja realizado um sonho. Geralmente Aham. as pessoas procuram profissionais para resolver problemas. Uma dor, né? Exatamente, Uma dor, um problema. Né? Por que a gente vai no Aham. dentista? Por que a gente vai ao médico? Por que a gente vai ao psicólogo? E o arquiteto, não. Nós estamos aqui para resolver, criar possibilidades, realizar Sim. sonhos, melhorar a qualidade de vida. Então, eu tenho na minha mão uma arma muito poderosa e transformadora na vida das pessoas. E eu não quero fazer isso irresponsavelmente. Uhum. Né? Eu tenho muita consciência do papel que eu tenho na vida da pessoa. E o Claro. importante quando você fala isso é que você respeita a quem você está atendendo, né? A cor que a pessoa gosta, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela tem que tirar, a ideia que você vem acrescentar. Então, você está em cada lugar você está identificando a pessoa ali. Então, eu me senti isso quando você foi lá em casa, desde a primeira vez, né? E a gente traz isso para a vida quando a gente atende o paciente também. Ele tem que vir, você tem que acolher esse paciente do jeito que ele está naquele momento, para depois trazer para ele o que ele pode mudar ali que está incomodando, Nossa, né? é outra palavra que eu acho também que é a palavra que muda o mundo, é acolhimento. Sim, sim. Eu acho assim, o cliente chega cheio de sonhos, alguns chegam com desenhos, com plantas prontas, com Legal. 3.000 referências, com 200.000 rios para me enviar. E eu vou descartar tudo isso? Né? Para imprimir a minha marca? Eu acho que a minha marca ela está em fazer a sua identidade surgir naquele espaço. Aham. Acho que isso. Eu não sei se vocês já observaram, se você segue alguns profissionais, mas quando às vezes você vê o Instagram, Padrão, né? é padrão. É muito parecido, né, com o Muito do parecido, outro. porque na verdade é a identidade do arquiteto, Sim. não da pessoa. Exatamente. Aham. Como você disse, você tem poucas roupas pretas na sua casa. Eu já fiz sua leitura, você é romântica. Olha a sua blusa. Olha a minha. Aham. Eu sou aquela que gosta de aparecer, E né? você está no meio. Né? Você tem traços de do romântico, mas ao mesmo tempo você também tem um pouco da sobriedade. Semana passada você estava de cinza também. Mas a Cleide, ela já tem esse traço. Olha o brinco, olha a cor do batom. Eu nunca tive batom dessa cor. Né? Então traz assim, no seu corpo. Eu já estou vendo quem é você. Você é uma pessoa que vai gostar de coisas delicadas na sua casa. Você vai gostar de cores neutras, suaves, tons pastéis, são cores que vão te remeter. Ela vai gostar de tom verde musgo no sofá. Uhum. Né? É da personalidade dela. Sim. Então, a gente tem que observar quem é você É. e trazer no seu espaço a sua realidade, o seu sonho, a sua forma de enxergar o mundo. E eu acho tão rico para mim, eu aprendo tanto, eu cresço tanto com isso. Quando você fala de questão de qualidade e organização também, isso a gente traz também para a área da psicologia. A gente faz com que a pessoa vai refletir como que ela está se organizando de dentro para fora e o ambiente que ela está também. Até para quem está estudando, né? Os estudantes aí, os adolescentes, a gente fala, onde você estuda? Como que é o seu quarto?
Porque até a cama sem arrumar está interferindo, porque ele vai ficar deitado naquela cama estudando. Não é um ambiente para ela estudar. Então, tudo isso vem conversando para poder a gente se organizar, adequar a cor que a gente acha que vai ser melhor para a gente se sente melhor, né? Eu não posso vestir uma cor de uma blusa ou colocar um móvel na minha casa porque fulano está usando. Não vai identificar comigo, né? Então, todo mundo fala, nossa, eu gosto muito de foto colorida. Eu sou assim. Então, cada pessoa tem o quê? A sua personalidade, né? Então, a gente não Sim. transforma a personalidade da pessoa. A gente faz o quê? Na psicologia, reajustar para que ela vai se adaptar de uma forma melhor. E a arquitetura é desse jeito também, né? Vai reajustar para a gente poder se sentir melhor no ambiente. Isso mesmo? É isso mesmo. Ela tem esse papel crucial na vivência da pessoa. Uhum. Ela vai dizer como que você vai comportar no ambiente. Sim, sim. E mais interessante é que o cérebro ele não registra o espaço, ele registra o lugar. Ah, tá. É lindo isso, porque ele não registra o espaço, mas ele registra o lugar com as suas memórias. Aham. Então é muito mais do que o espaço físico, É o que acontece, é né? o que acontece. Então, você fez um post essa semana, Marta. Eu Eu até lembro. repostei no meu Instagram pessoal sobre isso, né? Sobre a questão dos adolescentes. Eu acho que a gente precisa de voltar um olhar para os adolescentes, né? Realmente, porque é uma geração que está vindo, tem sido formatado os seus pensamentos com coisas repetidas, réplicas e vivências do outro que tem que ser reproduzida. Então, a gente tem que buscar isso mesmo, trazer essa consciência, né, Sim. da individualidade. Resgate, né, dessa identidade, né? Sim, eu acho que nós estamos Como ser único, né? como ser único. E acho que quando a pessoa, na adolescência principalmente, que ele se percebe, ele começa a se ver, né, como ser único, e a gente tem percebido que tem tido um surto assim, né, emocional muito grande. Eu falo, não sou da área da psicologia, mas minha filha é adolescente, meu filho é pré-adolescente. Eu tenho percebido pelos relatos dos colegas que eles não têm dado conta. Ele não Sim. tem dado conta da pessoa que ele é, porque ele não é igual ao outro. Exatamente. Existe uma comparação muito grande, Muito né? E a gente tem grande. que ficar atento quanto a isso, né? Sim, impactante, né? Quando você olha assim o número de adolescentes com problemas, né, graves emocionais, porque na verdade a adolescência a gente sabe que é uma fase mais complexa de transição. Nós até fizemos um podcast sobre isso, né, Márcia? Fizemos. Mas a gente acaba percebendo que isso está ficando mais complicado quanto mais se perde de você mesmo, né? Perde essa autenticidade, perde essa capacidade de se reconhecer, de criar memórias. E aí nós adultos, né, precisamos nos atentar para isso, para ajudar, né, os nossos adolescentes, para criar esses tipos de memórias também, que é o que você falou, não é o espaço, é o lugar, né, o É que um se lugar. vive nesse lugar. E eu acredito que as escolas precisavam também de rever a formatação do espaço. Recente fiz o projeto de uma clínica odontológica e foi um desafio muito legal, porque eles já entenderam que o espaço ele influencia na vivência do outro. Então, nós buscamos fazer do espaço não um espaço inóspito, mas fazer um espaço de aconchego. Sim. Então, ali a gente usou material como madeiras, por exemplo, uma iluminação mais quente, colocamos luz nas salas, fizemos um espaço de repouso com uma ilustração na parede, trazendo para esse ambiente esse espaço do acolhimento, que eu disse que eu acho que é uma palavra assim que a gente tem que começar a repetir ela um pouco. E esse espaço para o adolescente, por exemplo, na escola, que é um espaço que eles passam mais tempo, né? Minha filha ontem mesmo falou, eu vejo mais meus professores do que vocês. Então, eles têm passado muito tempo na escola. E como que é esse espaço da escola para acolher? Existe esse espaço? Eu acho que a gente tem que começar a ver isso, porque é uma urgência a gente trabalhar com as crianças e adolescentes. Essa é a questão da identidade, do acolhimento, do espaço de vivência que gera memórias. Sim, do Juscelia, aconchego, do né? aconchego. Quando você fala sobre adolescente, quando você vai fazer um projeto de uma casa, um apartamento que tem adolescente, os pais deixam ele dar a opinião do quarto dele, como que vai ser? Muito raro, né? Uhum. Tá Muito vendo? É raro. porque isso também é importante, né? A gente pedir a opinião de quem vai estar naquele quarto ali.
né? Que cor que você quer, o que você acha que é legal aqui, vamos conversar. Então, eu acho que a família tem que estar num contexto geral, né? No contexto da saúde, no contexto da escola, no contexto até da reforma da sua casa, né? Se vai ter piscina, se não vai ter, que tipo de piscina, quem que vai usar essa piscina? Então, às vezes, voltar um pouquinho para essa maneira de questionar um pouquinho sobre o que o outro quer também. O desafio é como eu mencionei, constante, né? É constante. E a questão é que as pessoas geralmente vêm com referências de outros para imprimir nos seus espaços. Então, hoje nós estamos com essa guerra, né? Com essa luta para tentar fazer a pessoa entender que o espaço dela é sobre a história dela. É um desafio que a gente tem vivido, porque as pessoas já chegam com o projeto praticamente pronto e quer que a gente reproduz para ela aquilo que ela já construiu. Uhum. Então, nisso não vai caber a opinião de adolescente e de criança, muito menos. Né? Não cabe essa opinião. Mas é um desejo, assim, eu tento imprimir um pouco, mas é muito pouco. Eu tento trazer a criança para participar da apresentação dos projetos, mas geralmente eles são deslocados da reunião para que os pais possam discutir melhor sobre o assunto, né? Mas eu acho que tem que ser revisto isso também, Trazer para quem vive nesse ambiente, para né? quem vive nesse ambiente. É muito importante, né? Assim, claro, igual você falou, não quer dizer que eles vão decidir tudo, até Sim, por uma claro. questão de orçamento e uma questão também de que tem coisas que o adulto consegue enxergar melhor, né? Mas é importante a participação, né? Eu acho que nesse aspecto da participação, de poder escolher alguma coisa, Isso, né? inclusive, fortalece a identidade, né? Eu já Exatamente. vi algumas Autonomia também, né? autonomia. Eu já vi sobre roupa, alguns psicólogos falando, né? Que colocar algumas opções para a criança escolher, escolhe 2, 3 peças, não sei, e deixa a criança pelo menos ter ali um mínimo de autonomia. autonomia. Então, é nesse sentido, né? E você fortalecer os laços familiares também, para a criança entender o valor daquilo que está sendo feito. Mas hoje é tudo muito pronto, né? Já chega o quarto, já está montado, já está com os planejados, já está decorado, já entra e fica. E não sabe nem quanto custou, como é que foi o processo. Sim, sim. Então, fica vazio isso demais. Fica muito assim, é igual você falou, tudo muito pronto, né? Tudo muito Então, pronto. não existe uma construção, uma participação. E como que vai ter uma criação de memórias, né? Como que vai ter? O desafio para escolher a penteadeira, não sei o quê, a cadeira. Isso que vai ficar. Eles não vão lembrar do planejado, que qualquer, não vai lembrar de nada disso. O cérebro não registra o espaço. Ele vai registrar a emoção. a emoção, né, de conquistar aquilo ali, de como que foi a escolha, que na hora que chegou, que abriu, que viu. Isso é para sempre. Isso é para sempre. Outro dia eu postei que eu estava finalizando o atendimento online, aí a Juscelia foi lá e colocou uma observação que tinha que fazer um lugar ali diferente do que está e do que a gente tinha planejado, não foi, Juscelia? Foi. Eu falei, porque realmente esse lugar aqui precisa ser modificado, que eu quero um ambiente agradável para poder fazer o atendimento online, quando eu faço o atendimento em casa. Então, esses detalhes, até no Instagram, ela observou quando eu fiz um post lá. Então, realmente, a arquiteta tem que ter esse olhar diferencial para poder entrar na casa da gente. Principalmente a distância, né? Porque o que você não tem o tato para poder contactar com essa pessoa. Tudo que você tem é a sua voz e aquela imagem que está sendo enquadrada ali. Exatamente. Então, isso tem que ser revisto mesmo, né? Igual esse ambiente está produzido aqui para isso, para chegar até vocês uma imagem aconchegante, que vocês queiram continuar com a gente, né? Claro, né? É sobre isso, e criar essa referência também, quando as pessoas verem alguns elementos, já identificar que é o podcast daqui. Sim, sim. E criar essas conexões, né? Claro. Isso é muito importante, né? A gente vai imprimindo isso na mente, no coração das pessoas, e elas vão se sentindo em casa, né? Exato, se sentir em casa. À vontade, né, com a gente. Então, assim, eu falo que assim como você arruma, né, a sua casa quando alguém vai em alguma visita, né? Você precisa arrumar a sua casa online também, né? Precisa. Você não pode aparecer de qualquer jeito, ter um fundo que não remete a esse aconchego. Por exemplo, uma coisa que, às vezes, né, você vai atender uma pessoa e deixa só uma parede branca no fundo, né? E está ali só você. Então, assim, parece que... É um vazio, né? Vazio. É um vazio. Programou Se tiver para uma plantinha ali atrás, já mudou. Já mudou. Os passarinhos amarelos ali, né? Você vai... Aquilo ali vai te
te conectando com a pessoa. Acho que é mais sobre isso, sabe? Sim. Aqueles pequenos elementos, se ao menos você lê ali o título do livro, A Mente Vencendo o Humor, e você vai percebendo também o outro, porque você não quer um robô, É, você quer uma pessoa, porque as pessoas estão carentes de de pessoas. pessoas. sim, exatamente. Aham. É muito importante isso, porque o que você falou, a tecnologia, ela teve, né, esse poder, ela tem esse poder, né, de amplificar nossas redes sociais, né? A internet, ela amplifica a nossa rede social. Então, você pode falar com uma pessoa, atender uma pessoa nos Estados Unidos, na Alemanha, em Sim. Portugal, em qualquer lugar, né, do mundo, você tendo aí nas suas mãos um celular e a internet, né? Hoje não tem Mas distância mais, né? não tem distância para você, né, comunicar, mas tem a distância do acolhimento, da aproximação. E Isso. aí a tecnologia pode nos ajudar também, Também. mas a gente tem que saber fazer esse uso, né? Porque às vezes a pessoa acha que basta pegar aqui o celular e teclar algumas palavras que ela está se comunicando. Não exatamente, né? Ou basta ligar uma câmera que ela está comunicando com o outro, mas é isso que você falou. Precisa ter uma referência, né, para essa Precisa. conexão acontecer com o outro. E um olhar diferenciado também, né? Porque o atendimento online ele pode se tornar humanizado quando você percebe o corporal do outro, o olhar de quem você está atendendo. No primeiro atendimento, como que ela estava, no segundo, se ela estava com o cabelo solto ou amarrado, se estava de batom, se não estava. Então, isso interfere muito e a gente consegue captar isso. Então, a gente consegue ter um resultado positivo tanto na terapia online como na parte do seu processo também, né? Então, mesmo tendo essa tecnologia toda ao nosso favor, se a gente não sabe utilizar, o que vai acontecer? A gente não consegue conectar com esse outro. Gente, isso é tão interessante, essa questão da conexão, e como que o espaço dita isso, seja ele virtual, seja ele físico, para a gente permanecer ou não. Observe, por exemplo, se você está num ambiente totalmente branco, cadeiras de alumínio, né, ou no tom metal, é um ambiente frio, com iluminação branca, só um filtro de água ali branco também, você não tem vontade de ficar naquele lugar. Aí, se você acrescenta ali pequenos elementos como quadros, alguma coisa no tom de madeira, tem um cantinho do café, tem uma plantinha, você já permanece por mais tempo. E sabe o que a gente tem que entender? Porque o mercado já entendeu isso há muito tempo, o É. mercado financeiro, né? Tanto é que os ambientes são produzidos para promover compras, Sim, para sim. promover no seu cérebro, para despertar no seu cérebro o desejo de comprar. E estão usando isso há muito tempo. Nós estamos, entre aspas, assim, dentro da arquitetura, iniciando, engatinhando, né? Porque a neuroarquitetura está há 20 anos aproximadamente. Começou essa discussão sobre a neuroarquitetura, que a gente já falou que o arquiteto tem isso inato, a gente sabe disso, mas agora a gente precisa aprender a usar isso aproveitando o máximo do que o cérebro vai absorver dessas informações que a gente pode agregar no espaço. E como eu reforço e falo sempre, não é sobre dinheiro, mas como utilizá-lo. Né? Porque o espaço que foi construído, ele usou tinta, ele comprou a cadeira, ele comprou o filtro, É. ele usou os mesmos elementos, mas o Aham. que você vai colocar vai gerar esse sentimento de acolhimento. Que isso hoje cabe para tudo, gente. A gente quer ser acolhido, a gente quer se sentir querido, se sentir importante. E o espaço que você produz comercialmente, o espaço que você produz para a sua família, ele vai falar sobre o que você deseja promover para essas pessoas. Claro, eu vejo isso, né, que você falou aí do espaço vazio, né? Você chega num lugar assim que está tudo muito, né, não tem Sem cor, Inóspito, né? frio, né? Frio, branco. Sim. exatamente. Eu lembro quando, né, a gente estava montando aqui o espaço, né, treinando para a vida, eu falei isso, eu falei, eu não quero uma clínica com cara de hospital, aqueles hospital antigo ou de clínica antiga. Eu quero um espaço onde as pessoas se sintam cuidadas, acolhidas, né, que elas encontrem esse aconchego ao chegar aqui. E é tão interessante que até as palavras elas já começam a produzir no nosso cérebro informações sobre isso, né? Quando você fala espaço treinando para a vida, é diferente de uma clínica. O meu Exatamente. escritório também chama Espaço Arquitetura. Eu não quis colocar só o meu nome,
Sim. Porque eu quis mostrar para as pessoas que ali é um espaço para ela. E espaço tem tanto significado. Ele é um universo, literalmente, de significados. Exatamente. Então, você pode amplia. chegar, né? Sim, Pode chegar se e eu coloco ficar. lá escritório de arquitetura, a pessoa já enrijece. Porque a palavra escritório já gera em mim, tem uma mudança. Eu até mudei na cadeira sem querer aqui. Mas, assim, já muda o seu comportamento. já. Eu estou chegando num escritório de arquitetura. A postura tem que ser É, diferente, isso- tem que ser mais Agora, fria. ouve, eu estou chegando no espaço arquitetura. Você Totalmente já diferente. relaxa, só de ouvir. E já Exato. cria um universo na sua mente, espaço arquitetura. O que que me espera, né? Aham. E são tantas coisas. Então, todos os detalhes, quando nós pensamos em projeto, quando nós pensamos em arquitetura, eles vão influenciar na forma do outro vivenciar esse espaço. É uma experiência, né? É uma experiência. Esse é o desejo da Até nisso arquitetura, tem né? que ser pensado, né? No espaço Treinando para a Vida, como que ele foi pensado para poder acolher as pessoas que vêm aqui, no espaço seu lá, né? Como que você chega, o acolhimento. Então, tudo isso tem que ser pensado antes de fazer, né? Porque aí a pessoa vai chegar e vai, nossa, que bonito, confortável, gostoso. A pessoa ela não se sente doente ali. Ela não se sente. Ela já se cura, só de entrar, Ela não né? se sente que precisa fazer uma reforma urgente na casa dela, mas ela precisa, né? Mas aí ela chega ali e fica mais tranquila, né? Mas tudo isso são mudanças que a gente precisa fazer na vida da gente. Ô, Marta, mas isso aí que você falou é muito interessante. Dessa questão da pessoa sentir à vontade. Aí isso me remete, né? Aí ligando com o contraponto aqui do nosso podcast da arquitetura, me remete àquela coisa assim, se sinta à vontade, sinta em casa, casa. né? Era uma frase tão comum que nós ouvíamos antigamente, né? Sinta-se em Exato. casa. E a gente foi perdendo isso porque nem em casa a gente se sente Não. confortável, que é o que você falou, que a pandemia contribuiu para dar essa alerta, né? Que a Sim. gente precisava rever o nosso espaço casa. E a gente perdeu muito essa coisa de visitar o outro, de ir na casa do outro, com a correria da vida, né? Com o ativismo, com tantas coisas que a gente vive. E aí, quando você encontra um lugar, né, que ao invés de ser uma clínica, é um espaço, um escritório, que ao invés de ser um escritório, é um espaço, ele te abraça, né? Eu amo isso, eu amo abraçar, né? A coisa que eu mais amo na vida é abraço. Eu amo abraço quentinho, realmente. E eu quero fazer isso também com a arquitetura. Eu quero que a arquitetura abrace as pessoas. Sim. Tanto no sentido de contactar, de contratar um profissional, a pessoa saber assim, não, eu posso sim. Né? Hoje, gente, tem jeito para tudo, né? Tem como formas de negociação, tem De vez em tudo. vezes vou à Casa Bahia, Tem né? jeito para tudo. Pode fazer, ué. A questão é você se permitir viver as coisas de excelência. Isso é uma decisão que a gente tem que colocar na nossa mente. E como eu falei, o espaço que foi pintado de branco, que comprou a cadeira de alumínio, montou um prato, comprou um filtro branco, é o mesmo que compraria outras cores. E Claro. você usaria o dinheiro. Foi o mesmo Sim. dinheiro. Então, não é sobre o dinheiro, é sobre Sim. mentalidade. E é essa mentalidade que nós temos que fortalecer nas pessoas. De que você precisa, sim, cuidar do ambiente que você vive, né? Cuidar do seu corpo físico. Exatamente. Vamos malhar. Cuidar da sua mente com todo carinho, não deixá-la abandonada. Eu também já tive o início da síndrome de Burnout e eu tive uma experiência incrível, porque eu fui orar e quando eu orei, eu fiquei lembrando de Jesus no Getsemane. Sim. Todas as pessoas o abandonaram. E ele sentiu no momento até que Deus tinha abandonado. Mas o mais importante é que ele não se abandonou. Exatamente. Ele não se abandonou no processo. Verdade. Ele suou gotas de sangue, que depois eu fui pesquisar, que é um nível altíssimo de pânico, né? Que a pessoa está sentindo, que ela começa a gotejar sangue. E eu tive síndrome do pânico também. Então, eu vi ali, diante daquela história, eu falei assim, a gente não pode se abandonar no processo. A gente tem que investir. Como? Faça as coisas por etapa. A minha mudança começou arrumando guarda-roupa. Era o que eu dava conta. Foi o que você falou comigo, né, Marta? Tira tudo antes da gente chegar. Tira e aí tudo. Eu estou fazendo Vamos isso. trabalhar primeiro o descarte. Vamos eliminar aquilo que tá ocupando muito espaço na sua vida. Isso serve para tudo, gente. Né? Gente, olha, eu estou apaixonada com a neuroarquitetura. Eu louvo a Deus por quem teve essa ideia brilhante. Porque eu sempre fui louca com a psicologia. Porque, assim, eu sei que é o que nos rege é a nossa mente. Exatamente. Então, a gente trazer isso para o campo da arquitetura não é tão igual.
É. Eu acho tão igual essa questão quando a gente fala de cuidar da casa, cuidar da mente. Organizar a mente, organizar o espaço. É tudo muito junto. E um está ligado ao Muito outro, né? junto. Quando você fala isso, porque não adianta você estar organizado o que você acha no trabalho, mas quando você chega em casa, a casa está toda desorganizada. Exatamente. Né? Você sai linda, maravilhosa, mas a unha do pé não está feita. Exatamente. Eu não sei se vocês já ouviram esse ditado, que se Aham. mede o capricho da mulher pelo banheiro da casa dela e pelos pés. Vocês já ouviram isso? Não. Não! Olha Ai, que eu sou, isso é da minha porque terra, eu sou então. novinha, Cleide, eu sou novinha, por isso eu nunca ouvi isso, Mas não. isso deve ser da minha terra. Minha terra tem uns negócios diferentes. Mas eu sei que sim, quando a unha não está bem feita, você calça um escarpão, um sapato Já- fechado. Sim, mas você pode lixar, cortá-la É, bonitinha, deixar limpinha. Exatamente. Não é? E da não mão tem também. que Não ser deu para isso, fazer, tira o esmalte, Sim. lixa, passa uma basezinha, tá ótimo. Tá mas tudo não deixa certo. daquele jeito feio que tá. Todo mundo pode fazer isso, né? Todo mundo pode fazer. Exatamente. Então, eu tinha esse dizer lá na minha terra, sabe? Que legal. Que se mede o capricho da mulher pelos pés e pelo banheiro da casa dela. Por quê? Porque a sala é fácil a gente maquiar rapidamente. Mas Sim. o banheiro é o espaço que você usa diariamente. É. Então, ele mostra muito sobre quem você é. E é isso, as pessoas estão vivendo tanto de aparência que sai linda, maravilhosa, sai num carro maravilhoso, mas chega em casa, chega no escritório, chega no ambiente de trabalho, esse espaço não revela quem ela é. E uma Ou coisa- revela, de fato, quem ela é, né? Exatamente. Essa É. pessoa. E uma coisa Não importante. está coerente, Não tá né? coerente. Não tá coerente. É igual você falar uma coisa na rede social e ser outra, né, Cleide? É. Então, o que eu penso também é a mesma coisa quando a pessoa entra na sua sala para você ser atendido. Se ela entrar, a sua mesa não estiver organizada, né, não tiver aquele cheirinho gostoso, né, o ar-condicionado, ela não vai conseguir ter uma terapia para evoluir ali. Não vai. De qualidade. Até isso a gente precisa pensar. Como que a gente deixa a mesa da gente, a cadeira organizada entre um paciente e o outro. Então, ele vai chegar ali, ele vai se sentir acolhido de acordo com o que É você questão deixou. da individualidade que você falou, que é uma coisa importante da gente tratar o outro, né? Sim. Você já atendeu 10 pacientes no dia, mas aquele, para ele, é o momento único dele. Exatamente. Então, não importa se já atendeu 9 antes dele. É. Exatamente. Aquele é o Tem que tá- momento dele. Exatamente, tem que estar plena para poder. E teve um paciente que outro dia falou comigo assim: nossa, eu falei assim, fala uma qualidade. A gente estava fazendo uma técnica lá, né? Fala uma qualidade de mim. Ele falou assim: bom humor. Porque eu sou o último paciente seu e nunca cheguei aqui e você está mal-humorada. Olha Sempre como você lindo. está rindo. É. Fiquei muito feliz quando ele falou isso Que comigo. lindo. Sempre você está rindo. Se você está com as meninas da secretaria, você está conversando com elas e tudo. Então, o humor também traz isso. Então, a gente não pode perder isso ao longo do dia, principalmente quando a gente vai atender os pacientes. É igual você, atender o dia inteiro. É o seu último paciente, seja online ou presencial. Paciente não, seu cliente. Você vai estar de mau humor? Não É tem melhor como, não né? atender. É. A questão de entregar tudo, né? Que as pessoas costumam dizer assim, Aham. como lugar comum, mas eu acho que entregar tudo é isso, é entregar para aquela pessoa, para cada pessoa, melhor, né? o melhor. Exatamente. Exato. Gente, que bate-papo é esse? hein? Temos assunto, hein? Nó, dá para fazer mais É. quantos, hein? Nossa, eu quero aproveitar e pedir para você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo, para você deixar o seu comentário, a sua sugestão, Dúvidas. dúvidas do que você gostaria, né, que a gente esclarecesse, que a Juscelia esclarecesse. Eu vou deixar o Instagram dela aqui para você seguir, chamá-la também lá no direct, fazer uma consultoria com ela, tá, gente? E num próximo, né, que ela vier, qual o tema que você gostaria, né, que ela trouxesse boa. aqui para gente, Bacana. tá bom? Quero agradecer você imensamente, Juscelia, por Eu que essa agradeço. contribuição maravilhosa, tá? Fica à vontade para você também fazer sua despedida, falar aí uma mensagem final para o nosso público. Eu quero agradecer imensamente também por esse encontro que a vida nos proporcionou, primeiro com a Marta, agora com você. E eu amo colecionar pessoas na minha vida, é a minha coleção favorita. E a mensagem que eu quero dizer, de fato, é que acredite sobre isso, que luxo é ter em casa aquilo que te faz feliz. Invista na sua casa, invista na sua vida, invista na sua história, porque a vida vai passar e talvez daqui 3 gerações as pessoas nem vão se lembrar de você. Mas o tempo que você viver aqui, viva com qualidade, com carinho, considerando a sua história, a sua individualidade. E busque pessoas que vai te orientar nesse processo. Sim. Porque nós não somos donos da verdade. Mas quando nós associamos diversas áreas, diversas inteligências, diversas mentes, a nossa história pode ser modificada. E a gente está aqui para isso.
né? Nós estamos aqui para poder contribuir para que você viva uma vida de qualidade, uma vida plena, uma vida feliz, com saúde mental e, claro, usufruindo do aconchego do lar, do aconchego do seu trabalho. Viva plenamente. A vida é muito curta, então a gente tem que vivê-la com muita qualidade. Hoje, inclusive, li uma coisa, que a vida só tem um V, o resto é ida. Então, vá viver sua vida com plenitude, fazer da sua casa um cantinho charmoso, com requinte de amor. Nossa, que Exatamente. espetáculo! Muito bom. Marta, muito obrigada pela sua presença, sua contribuição mais uma vez, né? Sempre bem-vinda. Obrigada, Cleide. Eu que agradeço novamente estar aqui, principalmente com a Juscelia, que a gente faça outros podcasts também, né? E que realmente, tipo assim, tanto a beleza do seu lar, como a beleza do seu interior e da sua mente, façam com que sua vida fique melhor, né? Sim. Obrigada por você estar aqui. Obrigada, Cleide. Um beijo para todo mundo. É isso aí, gente. Muito obrigada pela sua audiência e eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo podcast.